Olá, gente, tudo bem? Aqui de volta aqui, professor Paulo, no canal VJN, conversando com vocês aí. Espero que esteja tudo lindo e maravilhoso com todos vocês aí, beleza? Gente, Voz do Jovem Negro, nosso bate-papo semanal. Estamos retornando, né, a mais uma temporada aí. E hoje temos conosco o professor Valtencir, que eu já vou explicar, já vou apresentar, ele já vai se apresentar para vocês logo mais aí, beleza? Mas vamos lá, gente, a importância do nosso canal. Né? Por sofrermos ainda fortes resquícios de uma sociedade que ainda foi construída a partir da sobrevivência e exploração do homem negro. Precisamos reconhecer e valorizar a nossa herança, a nossa cultura. Tá? Então, o canal VJN, a Voz do Jovem Negro, que é este canal aqui de encontro, serve para falarmos, então, aí e entendermos a importância do nosso legado. Porém, estamos passando por um tempo de pandemia, certo? Que aí já, né, há vários meses aí, posso pensar que 11 meses aí dentro dessa situação, certo? Então, hoje, no nosso bate-papo semanal, nós vamos falar sobre a questão da volta às aulas presenciais. Por isso, eu trouxe aqui para vocês meu grande amigo e irmão, professor Valtencir, tá ok? Então, estamos recebendo. Valtencir, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. Se sinta à vontade, meu grande irmão, para, a partir desse momento, se apresentar aí para o nosso pessoal. Vai lá. Bom, boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Quero agradecer imensamente pelo convite, é um prazer estar com vocês. Meu nome é Valtencir, sou professor de História, sou formado pela turma... Sou da turma de 95 da Unital, sou pós-graduado em Cidadania e Cultura pela Unicamp, sou pós-graduado em Currículo no Governo do Estado de São Paulo, em relação à História, pela Unicamp também. Atualmente estou cursando uma especialização em guerras pela FAVENE. Guerras? Em guerras. Cara, bacana, cara. Que bacana. Depois vamos falar sobre isso. Tá, vamos sim. E leciono há 25 anos na rede pública estadual. Trabalhei na rede particular um tempo também, mas sempre mantive vínculo com o Estado. Então, agora em março, eu vou completar, na verdade, 25 anos de magistério. Meus parabéns. Obrigado. Meus parabéns. Professor, com 25 anos aí, então, né, de desenvolvimento e aprendizado, porque é isso também, né? Eu venho aqui também desde 2011, né, lecionando aí na universidade, né? Mas eu estou curioso, tá, de saber aí qual é a sua opinião em relação às aulas presenciais, tá? Porque, professor, nesse atual momento que estamos vivendo, tá, vivenciando, tá, a questão aí da vacina. Nós temos as cidades que estão acompanhando o plano de vacina, temos cidades que não conseguem acompanhar, nós temos a questão da vacina, a vacina A, B, C e D, a eficácia de uma, a não eficácia da outra, né? São várias situações. Nós temos aí a questão dos pais em relação aos filhos que têm que ir para a escola, aí, por outro lado, tem também a questão da segurança, né? Porque nós sabemos que muita gente, né, está sendo assolada pelo Covid-19, e isso não está mais longe, isso está no vizinho, está na família, está próximo a todos aí. Então, eu gostaria de saber, professor Valtencir, qual é a sua opinião em relação à volta às aulas presenciais? Certo. Bom, no mundo ideal, a população seria vacinada e a vida retomaria ao normal. Eu não sei dizer se algum país conseguiu fazer isso, vacinar toda a população, pela lógica, evidentemente, não. Tá? E o assunto torna-se complexo porque ele envolve muitos interesses. Você tem interesses do governo, porque se o governo decreta que a escola não pode voltar, ele sofre pressões de parte da sociedade, pelo menos, de donos de escola particular. A educação no Brasil está muito ligada à questão de comércio, de negócio, infelizmente. Não que toda instituição tenha essa visão, mas que existem pessoas faturando em cima disso, é fato, como tem em qualquer país, não é uma particularidade do Brasil. Envolve a questão dos pais. Então, você tem desde o pai que está preocupado com a volta às aulas, porque entende que no ensino à distância o filho não aprendeu da forma que tem que aprender, passando pelo pai, que, pela falta de recursos, entende que o filho
está sendo muito prejudicado numa realidade em que a aula é à distância, o filho não tem condições de acompanhar de forma aceitável. E tem aquele pai também que acha que a escola tem que voltar, porque senão ele não tem onde deixar o filho para poder trabalhar. Vai envolver interesse dos professores. Então, você tem professores que querem voltar, tá? que é justamente o meu caso, apesar de existir o temor com relação à doença, né? Sim. E você tem professores que não querem voltar porque acham que estão se expondo demais, inclusive, além de ficar doente, de repente trazer o vírus para casa, infectar familiares e tal. Certo. E tem o interesse dos alunos, que na verdade é o que norteia a educação, que é o seguinte: eu conversei com alguns jovens, com alguns alunos essa semana. Nós voltamos a ter aula dentro de uma série de protocolos que eu falo daqui a pouco, na segunda-feira. Então, nas salas que eu entrei, eu perguntei: e daí, o que vocês estavam achando do ensino híbrido, do ensino à distância? Praticamente todos falaram que está ruim. Então, para o aluno, o ensino híbrido não funciona, o ensino à distância não funciona. É claro que eu não posso generalizar, sendo que eu não conversei com todos os alunos, mas com os que eu conversei, eles disseram que não estava funcionando. Tá? Então, o que acontece? O governo do estado de São Paulo, ele tomou algumas medidas para tentar garantir uma volta segura. Quais medidas? Então, na entrada da escola, por exemplo, quando nós, professores, chegamos, nós temos a temperatura ferida, tem aqueles totens com álcool em gel, aquela coisa toda. Sim. Nós recebemos 3 máscaras faciais, recebemos um face shield e recebemos a máscara, aí um potinho com álcool gel, para estar limpando a mão, aquela coisa toda. As carteiras são separadas. O aluno, quando chega, tem a temperatura ferida, tem o totem ali para ele limpar a mão. Então, assim, álcool gel encontra em qualquer lugar da escola, tá? Nós somos orientados a fazer todo o possível no sentido de evitar aglomeração. Então, nas salas de aula, os locais que os alunos podem ficar são demarcados. No refeitório, está tudo demarcado também. Fomos orientados para não deixar mais de um aluno ir ao banheiro por vez. Então, várias medidas foram tomadas. O que deixa a seguinte questão: se elas serão suficientes. Isso eu não sei te dizer. Tá? Até porque para o aluno chegar na escola, muitas vezes ele tem que pegar ônibus e tal. Então, assim, por enquanto, dentro desse controle que o Estado está fazendo, são 35% de alunos só que podem retornar, é alguma coisa, porque realmente parar do jeito que foi feito e depois entrar com esse ensino híbrido, aparentemente não deu certo. Para você ter uma ideia, aqui em São Paulo foi criado o Centro de Mídias. Então, em determinados horários, você tinha transmissão das aulas segundo o currículo. Sim. O aluno poderia acompanhar isso pela internet. Daí tem aluno que não tem internet, tem aluno que não tem celular. Exatamente, isto. Um momentinho só. Daí foi transmitido pela TV Cultura. E nós tivemos um aluno que disse que tinha dificuldade de sintonizar o canal, aquela coisa toda. Então, a realidade socioeconômica está fazendo toda a diferença, de novo, né? Na questão da pandemia. Tem aluno que simplesmente não tem como acompanhar a aula. E mesmo levando em conta que a escola providenciou material impresso para que os alunos não ficassem no prejuízo, eu acredito que esse sistema ele não funciona. Para a educação, o ideal é professor e aluno. Sabe, cara a cara. Cara a cara. Então, o que o governo fez foi levar em conta toda essa situação e estabelecer esses protocolos. Tá? Eu acredito que realmente as aulas tinham que voltar e, por outro lado, como eu falei a você, eu fico receoso com relação ao contágio. Né? Até porque, na minha opinião, em que pese que a ideia não ficar entrando muito no mérito da política, porque a pergunta feita não foi com relação a isso, mas ela está interligada. Mas está intrínseca, não tem como. Não tem como, né? Não tem como. E a forma como o governo federal vem tratando a epidemia, eu classifico como desastrosa. Então, tudo isso contribuiu para o número de mortes que nós tivemos, que é completamente absurdo. O número de mortes aceitáveis, na minha opinião, por conta de pandemia, é 0. Qualquer coisa acima disso já é muita coisa, porque nós estamos falando de vidas, né? E eu acredito que tudo isso vem sendo muito mal conduzido, seja por declarações negacionistas que, querendo ou não, influenciam as pessoas, seja pela aparição do presidente em diversos eventos, muitas vezes sem máscara. Não é só o presidente que age assim, nós temos várias celebridades agindo assim, temos vários outros políticos agindo assim,
e a própria população que muitas vezes não colabora. Então, é comum, por exemplo, no supermercado que perto de casa, você vê pessoas com a máscara abaixo do nariz. Tem gente que se nega a usar máscara. Então, ele está colocando a vida dele em risco, está colocando a vida dos outros em risco. Sim, é Então, é uma claro. realidade muito complexa, né? Sim, é Agora, na claro, né? escola está tendo controle. Os alunos estão usando a máscara, estão sentando afastado, nós estamos usando o equipamento que o governo deu. É claro que, para aqueles que não gostaram da máscara, daí fica a opção de você mesmo comprar e levar a sua, porque não tem outro jeito, o Estado não vai fornecer máscara descartável para usar todo dia, não tem a menor condição de fazer isso, infelizmente, tá? E a gente está levando, fomos capacitados essa parte tecnológica, né? Porque a educação ainda está nesse modelo híbrido, o governo facilitou a compra de notebooks também, vai depois nos reembolsar por isso, e vamos levando, cara, vamos ver o que dá. Deus queira que os casos diminuam, que não haja contágio na escola. Agora, garantir que não vai acontecer, não tem como. Então, fica uma incógnita, né? Do jeito que estava, não dá, do jeito que está arriscado. Sim. Pegando desta condição, o governo forneceu uma estrutura, né? Dá para pegar nessa linha, que na verdade são várias situações, né? Desde março de 2020 até o momento que estamos agora, fevereiro de 2021, que lá no primeiro semestre, quando aconteceu, lá no primeiro semestre de 2020, de repente nós fomos colocados à prova, todos os professores foram colocados à prova. E até o momento é assim, nós sabemos que tem professores que, de certa forma, se encaixaram, né? Se inovaram para poder fazer uma aula remota. Sim. Né? E tem professores que a gente sabe que tem uma determinada dificuldade. E até porque também tem a questão também da estrutura, que você precisa, de certa forma, ter uma estrutura. Dentro da instituição, você tem uma estrutura para poder ministrar a aula. Agora, de dentro da sua casa, né, o professor teve que se recriar ali, sobre toda aquela estrutura que ele tinha na universidade, ele teve que montar na casa dele. Né? Comprar um bom notebook, porque o notebook dele, não, porque agora é uma aula atrás da outra, saber como que ia, na verdade, ali, né, contratar um app de nuvem para poder guardar as aulas, e assim foi. Mas tudo isso por conta do professor. Do professor. Entendeu? Então foi se adaptando. Tem gente que o professor conseguiu, profissional que conseguiu, e profissional que não conseguiu. Né? Essa é uma questão aí dessa questão do ensino remoto aí. Né? Dou um contraponto na situação que tem gente que, de certa forma, gostou e tem muita gente que não. Mas o que eu penso, na minha opinião? O sistema híbrido, né, ele veio nos mostrar um outro momento. Em alguma situação, eu mesmo, como professor aí da parte de engenharia, eu falo, não, remoto não, não vai, não dá. Mas, de repente, consegui enxergar nesse momento algumas possibilidades de acontecer numa uma aula de tira-dúvida que você queira fazer, porque quando você vai num contexto, vamos falar, de universidade, você pega bastante gente, pessoas que vêm de fora. O cara que vem da cidade, por exemplo, estamos aqui na região de Taubaté, então um cara que vem de Ubatuba, o cara que vem de Campo do Jordão, numa situação, e você faz uma aula dessa num híbrido, próxima aula nossa é tirar a dúvida, pessoal, então eu vou fazer uma aula remota. Pô, bacana, aquele cara não precisa se deslocar. Mas, tem que ver aquela porcentagem, porque, assim, 100% remoto, aí realmente concordo com o professor, né? Embora a gente meio que dê uma revolucionada aí, né? Porque, poxa, desde a nossa época, a gente como professores negros mesmo, nós dois aqui dentro desse vídeo, a gente vem meio que, né, sempre, dando aquela se virada, né? Eu costumo até brincar muito com o pessoal que faz na parte de engenheiro civil se vira. Então, vamos dar uns pulos aí e ver como que a gente faz isso daí, tá? Então, de certa forma, é isso, mas tem que fazer uma compensação entre na parte presencial e na parte remota aí. Legal? Para poder as coisas realmente acontecer. Porque muita coisa, como você falou, professor Valtecer, é no tete-a-tete. Precisa, tá? né? Precisa. Isso é necessário. Né? Algumas aulas remotas que você está dando, aí você fica lá, gente, fala comigo, pelo amor de Deus, fala comigo, respondam para mim. Alguém está acordando? Não, professor, tá bom. Eu falei, poxa, então, mas falem comigo, né? Aí teve várias coisas até no WhatsApp que colocaram, aula remota parece que está parecendo aquela aula, né? Os caras, né? Até colocaram isso com uma determinada religião ali, comparando, pô, você está falando, ninguém responde, fala comigo, você está aí, fala comigo, e é daquele jeito, né?
E aí, mas sim, concordo plenamente. Agora, só na questão aí da vacina e dessa preparação, sim. Por quê? O povo da escola é uma situação que é consciente, tem uma consciência de como tratar essa situação. Concordo plenamente com o professor quando falou da questão aí, né, da parte do governo federal e tudo mais, né, de como tratou a situação. Talvez tivesse tratado com mais, talvez não, se tivesse tratado com mais seriedade, né? Acho que o nosso Brasil, porque não estaria passando e vivendo da maneira que estamos. Porque não se trata só do Brasil. Que às vezes a gente vê discussões aí na internet, nas redes sociais, o pessoal foca só falando, não, porque isso, não. Eu também compreendo a situação do comércio, também compreendo a situação da indústria. Eu também sou empresário. Então tem isso daí, compreendo tudo isso aí. Só que, poxa, era uma coisa que precisava, de certa forma, ter uma direção melhor. E está todo mundo, na verdade, no meio do oceano, dando braçada no mar aberto, tentando descobrir aonde que está a Terra. Essa é a questão. Essa é a questão. A mesma coisa que a questão da vacina. Sai um monte de plano, plano de vacinação, se inscreva aqui, se inscreva ali, aí você vai para a TV, não tem vacina. Mas peraí, vai se inscrever, não é para se inscrever? Como que está isso? Certo? Aí fecha, então, nessa situação da volta às aulas. Essa preocupação. Porque temos que levar em conta a idade de alguns professores que podem estar no grupo de risco. Então, esse professor não vai conseguir, outros professores vão conseguir. Mas tudo por quê? Né? Uma situação que a gente olha hoje sem direção. Né? Penso que há aí uma falta de direção para poder aí ser conduzido de maneira mais séria, né? De situação bem mais séria do que está. Porque a situação ela é séria. É vizinho, é familiares que estão partindo, né, devido aí ao Covid. Sim. No Estado, em relação a professores do grupo de risco apresentaram atestado. Quem apresentou atestado médico não precisou voltar. Daí está em home office, teletrabalho. Sim. E professores com mais de 60 anos já nem tiveram que apresentar nada. Não voltou. Mas já nem voltou. Isso, não, daí já nem voltou. Então, houve uma certa preocupação nesse sentido, sim. Um bom senso. Bom senso. Bom senso. Um bom senso. Essa é a questão. Né? Como eu falo na questão da própria situação que vem, um bom senso. Faltou desde o início um bom senso de entender, olhar o que está acontecendo no mundo, porque não é só no Brasil, não é só olhar para os nossos pés, né? Olhar para o que está acontecendo no mundo e ver, peraí, qual é a tomada de decisão? Né? Qual é a tomada de decisão? E aí foi. Mas, poxa, voltando às aulas aí, porque isso faz falta mesmo, tá? Já seria o terceiro semestre entrando, né, em aulas remotas. Sim. Né? Alguns lugares aí agora vão fazer faculdades que são privadas, manter o mesmo valor ali da mensalidade, né? E aí houve aí, de certa forma, uma evasão da parte dos alunos, porque há inúmeras universidades, inúmeras faculdades, e aí o aluno acabou, peraí, a aula vai ser a mesma, que acabou que o remoto ele deu uma igualada, no meu entendimento, certo? Então, peraí, se eu pago tanto aqui, posso pagar tanto aqui, eu vou aqui, porque ele acabou se, de certa forma, igualando. Então, há necessidade, sim, de resolver essa situação para que possa retornar aí, sabe, 100%. Porque 30% também já é uma outra situação. O professor se reinventando na sala de aula. Por quê? Ele tem que dar uma aula para quem está lá na sala, só que tem o pessoal que está em casa acompanhando também pelo vídeo, certo? Mais uma vez, nós, professores aí, se reinventando. E se a internet não funciona? Oi? Se a internet não funciona, você não consegue transmitir aula. Aí não. Outra coisa importantíssima, né? Que foi que nós descobrimos nesta pandemia, né? A internet do Brasil não está, a rede não está preparada para o momento que estamos vivendo. Não. Ninguém gerenciou esse risco. Era uma coisa, mas olha, venda de celular, venda de notebook, venda tudo, mas faltou o recurso, a internet. Que não adianta ter chip para isso, chip para aquilo, né? Forneço isso, forneço aquilo.
mas não tem internet. Hoje, na sua casa, você compra uma internet aí, no caso de 100 megas, né? Mas, pô, não chega para você isso. Não chega. Não chega isso para você de maneira alguma, e todo mundo sabe disso, não precisa nem ficar repetindo isso daqui. Não chega isso aí. Então, essa é uma situação, né? A internet não estava preparada para a pandemia, como ainda não está, e não vai estar também. Não, né? Não vai estar preparada, mas esse é um risco que deve ser gerenciado aí, porque basta passar pela primeira vez, a primeira vez que está passando a pandemia com a internet. Houve outras pandemias atrás, mas eram outros meios de comunicação. Né? Mas é a primeira vez que está se passando por essa pandemia com a internet. Então, há de alguém ter que gerenciar esse risco aí. Né, professor? O que o senhor pensa? E você perguntou também, realmente tem toda essa questão da internet, que é terrível, né? Só que a gente não tem noção do quão ela é deficiente. Então, se paga um valor que não é barato para um serviço que não é satisfatório. Exatamente. Não satisfaz. Outra coisa, no começo você perguntou a minha opinião. É muito complicado se manifestar contra, porque cai naquela. Se a pessoa fala que é contra a volta às aulas, daí tem o sujeito que fala o seguinte: eu trabalho em fábrica e desde sempre estou trabalhando. O outro vai falar: olha, eu trabalho em comércio, nós também estamos trabalhando. E começa a comparar, sendo que são situações completamente diferentes. Outro problema, o fato da escola ter que se reinventar, os professores se reinventarem também e tal, não nos possibilita fugir do problema. Querendo ou não, nós temos quase que um ano de defasagem. Isso partindo do princípio que nós estamos em fevereiro. Quer dizer, até vacinar a população, até as coisas voltarem ao normal, nós vamos ter nada, quase que um ano e meio de defasagem, ou seja, fora de ritmo normal. Até mais, eu penso que até mais. Imagina as consequências disso, seja a nível econômico, seja na própria formação da pessoa, seja na saúde, porque esse modelo de ensino híbrido, ele trouxe como consequência, não o modelo em si, desculpa, mas a pandemia, ela vai trazer como consequência também o agravamento de problemas psicológicos. Tá? Teve pessoas que desenvolveram depressão, ou já tinham depressão, e ela se aprofundou mais ainda com a questão da pandemia. Então, é depressão, é ansiedade e por aí vai. Então, para mensurar tudo isso que está acontecendo, é até difícil. Porque as consequências elas são, assim, gravíssimas, seja no sentido da perda de vidas, né? Seja na paralisação da economia, que verdade seja dita, já estava ruim desde o segundo mandato da Dilma, seja na questão das relações, seja na questão do aprendizado do aluno. Então, realmente é muito preocupante esse momento que nós estamos passando. E é por isso que as pessoas, em qualquer momento da vida da pessoa, nós temos a obrigação de fazer isso. A questão da informação, ela é extremamente importante. Nós, principalmente nós brasileiros, temos obrigação de nos informar, temos obrigação de nos conscientizar do que está acontecendo, temos que nos interessar por política, independente se é direita ou se é esquerda. Eu tenho que saber o que é a direita, o que ela defende, quais são os políticos, o que é a esquerda, o que ela defende, quais são os políticos, se as propostas são viáveis, tá? Sim, fazer o levantamento sobre a vida do candidato e, a partir daí, votar e cobrar. Se nós não aprendermos a fazer isso, não vai. E eu não falo isso com sob qualquer ponto de vista ideológico, eu estou falando do ponto de vista da cidadania mesmo. Porque o que está acontecendo no Brasil é completamente fora do normal. Os 2 países com o maior número de mortes pela pandemia, por acaso, são países governados por pessoas que são negacionistas, que negam desde o aquecimento global até mesmo a importância da ciência. Então, as consequências estão aí. Nós estamos pagando por isso. Exatamente. Independente de viés ideológico. Né? Nós temos que nos conscientizar, temos que nos informar, tem que parar com essa história de que tal canal é um lixo. A informação está aí, você tem que saber selecionar. Exatamente. Né? Sem viés ideológico, nós estamos perdendo vidas. Inadmissível. Estamos na situação da educação, estamos perdendo alunos, ensino infantil, ensino fundamental, alunos na universidade, todos estão perdendo na formação. Né? E isso vai fazer falta, porque nós sabemos disso, isso vai fazer falta. Porque a gente estamos procurando fazer o máximo, gente. E na verdade, não o máximo, o mais do a mais.
Né? O professor está procurando fazer o mais do a mais. Eu tenho certeza absoluta disso. Tenho conversado com muitos professores. A gente está, olha, como eu falo, se reinventando a todo momento. Agora, um terceiro semestre remoto, temos que mudar mais ainda. Esse terceiro remoto vai ter que ser diferente do primeiro de 2020, porque o segundo semestre de 2020 já foi diferente do primeiro. Tá? Agora, o primeiro semestre de 2021 vai ser diferente do segundo semestre de 2020. Tá? Porque é isso, porque você vai ter que dar uma inovada para poder, olha, fazer a nossa parte. Professor aí, né? Todos aí, todos os formadores, né? Não precisa ser professores, todos os formadores se reinventando para poder fazer a coisa acontecer. Só que a gente precisa também de uma estrutura, precisa também de um norte, né? Um norteamento aí, né? Dentro aí dessa grandeza que é, né, nosso Brasil, entendeu? Mas, poxa, estamos aí para poder trabalhar, mas poderia ser um pouco mais tranquila toda essa trajetória. Poderia ter sido um pouco mais tranquila toda essa trajetória, mas não foi. Mas luta. Continuamos na luta, sempre, né? Nunca deixamos de lutar, e vamos continuar lutando, né? Para formar os nossos jovens. Porque uma vez me perguntaram, o que é ser professor? Né? Você gosta de ser professor? Né? Porque há situações aí, né? Aí o que acontece? Eu falei, sabe qual que é o prazer, Walter? E esses dias eu até acompanhei também na rede social, no Facebook, um aluno, né? Parabenizando você, um aluno formado, parabenizando você. Eu acho que isso é sensacional. Que é o que eu penso numa entrevista que uma vez eu falei, que é assim: não tem preço poder participar da formação de um outro ser. Não tem preço. Aí, quando você encontra com ele dentro do escritório, no meu caso, ali de engenharia e tudo mais, senta numa reunião, ele está sentado junto lá, e aí continua te tratando como professor, você fala, não precisa, não, professor, mas tem um respeito enorme, professor, que eu estou aqui. Não tem preço participar da formação de um outro ser. E isto é desde lá do berçário. Desde lá do berçário. Não, isso não tem preço. Então, isso é maravilhoso. Por isso, a nossa preocupação com a situação, então, da volta às aulas presenciais, volta, não volta, como deve ser, como não deve ser, né? Os professores têm que ser questionados, têm que perguntar para os professores o que o professor acha, vamos encaixar as ideias e poder fazer, aí, de certa forma, tudo funcionar. Não é verdade? Então, e assim, cara, em virtude de tudo isso que foi discutido, né, como eu já falei anteriormente, não tinha jeito, ia ter que voltar mesmo, né? O que me consola é, de certa maneira, o que é possível que o Estado faça, o Estado vem fazendo, assim, acho que não dá para criticar o governador por essa questão da educação. Nós estamos aí com um programa que vai nos fornecer chips também, teve esse para compra, né, de notebooks, seremos reembolsados, uma série de capacitações, o professor que estava em teletrabalho, ou que está em teletrabalho, que de repente não tenha condições, a escola reservou uma sala, um local lá, para que ele pudesse trabalhar pelo menos na escola. Então, uma certa estrutura foi montada com relação a isso, sim. Sim, perfeito. Então, o governo do estado forneceu mesmo, está fornecendo chip para os alunos e tudo mais. Aí vai daquela questão social, até que o professor tinha falado no início. Né? Porque, às vezes, mesmo sem tendo chip, mas por isso que é bom essa discussão, é bacana essa discussão, que é mesmo o aluno tendo chip, mas aí vai agora do local que ele mora. Que, às vezes, o cara que para uma faculdade, por exemplo, é uma universidade estadual, uma universidade federal, né? Ele está hoje numa situação dentro da casa dele com todo mundo, aí está todo lá, tem cachorro, corre para lá, corre para cá, ele não tem uma estrutura na residência para ele poder estudar. Né? Ele tem o chip, mas ele também não tem essa estrutura dentro lá. E isso acontece também em todas as camadas da educação. Né? O aluno do ensino fundamental, do ensino infantil, que às vezes também pode receber, mas também... Então, é isso, né, que nós temos que ter esse bom senso de como trabalhar todas essas situações. E nós estamos no meio disso. Nós, professores, estamos no meio da situação, mas não tem problema, não. Tá? Fomos formados para isso daí. Bacana? E sem querer ser simplista, eu acredito que a raiz
de boa parte dos problemas que nós enfrentamos no Brasil vem justamente dessa desigualdade socioeconômica. Isso é uma desgraça. Você tem o sujeito que trabalha, mas o que ele recebe não é suficiente para ele levar uma vida digna. Isso. Você tem a pessoa, ela tem lá a casa, tal, daí vem toda uma situação dessa, o espaço que ela dispõe na casa não é suficiente para estudar, não tem um local específico para estudar. Então ele está estudando no quarto, mas tem 2, 3 irmãos na sala, o pai está assistindo TV, na cozinha está barulheira, é muito complicado. A questão do celular, muita gente acreditava, pelo menos antes da pandemia, que o smartphone ele substitui o computador. Para muita coisa substitui, mas para estudar não substitui. Não. Você não tem que editar texto, por exemplo, no celular, você está na roça. E, infelizmente, eu acredito que boa parte dos nossos alunos, isso pensando na rede pública no geral, eu acredito que não tenha computador, não tem um notebook. Não tem. Então ele tenta se virar com o celular quando tem celular. Mas o que a gente precisa mesmo para estudo é computador. O celular ele não vai substituir o computador para estudo, nunca. Você tem que assistir um vídeo. Uma coisa é assistir um vídeo numa telinha, tal. Outra coisa, você está assistindo um vídeo no computador. Você fica numa posição mais confortável. Não, é uma outra estrutura. É uma outra estrutura. É uma outra estrutura. Isso aí, sabe? Bora até aqui, está terminando o nosso tempo, esse papo bacana, mas assim, é uma outra estrutura. Eu acho que isso aí dá até margem para a gente estar discutindo isso aí num próximo bate-papo aí. A gente tratar sobre isso. Porque realmente não é igual. Né? Mas sabe o que acontece? É que nem a situação de falar assim, olha, vou mandar uma atividade para vocês aí, quero que vocês escaneiem e mandem de volta. Como se ele tivesse scanner. Ele não tem estrutura. E aí você fala, nossa, espera aí, não é porque eu tenho um computador, aí entra, né? Você numa condição, até porque tem muitos professores que teve que trocar de computador, teve que trocar, teve que ganhar de uma instituição para depois pagar depois, e aí ressarcir, e aí sim, né? Mas, mesmo assim, às vezes não é aquela máquina ainda para você dar aquela aula. E aí, quando você consegue aquela máquina, aí não tem internet. Aí, quando tem internet, você cortou a luz, não tem energia. E aí você fala, parou, não vai dar para dar essa aula hoje. Não é verdade? Então, isso aí dá um gancho aí, gente, para mais um bate-papo nosso semanal. Bacana falar com você. Pena que o nosso tempo aqui hoje ser bem curto, né? Mas, poxa, é isso mesmo, né? E tudo isso em função, né, dessa questão socioeconômica. Infelizmente. Essa questão da nossa questão socioeconômica. Isso aí, né, que atrapalha demais aí, né? E complementa esse momento aí, né? De assolação, né? Assolado que estamos vivendo aí. Beleza? Assolando a nossa população. Walter, muito bom falar com você. Pena o nosso tempo, né, tá curto, já está. Olha, entramos numa pergunta só e foi, né? Mas bacana aí, tá? Conto com você então para a gente dar continuidade nesse papo, né? Aqui no nosso bate-papo semanal. Aí, né? Daqui 15 dias, quero contar com você aí para a gente estar dando continuidade nessa nossa conversa. Walter, professor Walter, sempre é muito bom conversar com você, né? Ainda mais dessa situação, né? Momento atual nosso aí. Bacana que a gente estuda, vê aí essas próximas 2 semanas, vê o que está rolando, junta essa questão, né, social e econômica do Brasil e vamos discutir isso aqui numa parte 2. O que você acha? Combinado. Beleza, Walter. Walter, quero deixar para você aqui, então, aqui um abraço do Negrão, tá? Fique bem. VJN agradece muito a sua entrevista. Fique bem, se cuide, né? Vamos tomar cuidado com todos os protocolos que nós precisamos, então, né? Para continuar com as nossas aulas. Valeu? Valeu. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Se cuidem. Um abraço. Valeu, cara. Tchau, tchau. Chique.